Se você não tem a mínima noção do que está procurando, todo procurar é inútil, embora você continue na ânsia de procurar. Esse quadro de ansiedade, de compulsividade que levam as pessoas a movimentos frenéticos sem que elas saibam aonde querem chegar, o que querem de fato conquistar, presas a conquistas ilusórias, a desejos e caprichos que, uma vez realizados, fazem gerar novos e maiores desejos e caprichos, num ciclo e numa roda infinda, que só causa sofrimento pelo processo de nunca haver satisfação, de sempre estar-se insatisfeito, e estando insatisfeito, sempre se lança nessa compulsão de buscar por algo, por algum lugar, e não se sabe nem o que é e nem onde está. Então, isso é realmente movimento inútil. Isso só causa atritamento que gera desgaste. De fato, se você não sabe para onde quer ir, andar é cansativo, muito cansativo. E quantas pessoas estão não só andando, mas correndo na superfície desse planeta sem saber para onde ir? E, obviamente, que nós estamos lidando com uma humanidade cansada, seres cansados, pessoas esgotadas, que não sabem como conseguem se manter de pé. Tamanho esgotamento. É muito semelhante àquela passagem de Alice no País das Maravilhas, quando Alice encontra com um gato e ela está correndo para um lado e para o outro, né, e ela pergunta ao gato, para onde essa estrada vai? E havia uma estrada, e ela estava procurando sair do buraco que ela caiu. E veja como é metaforicamente lindo, porque nós caímos também num buraco. Esse mundo é o buraco de Alice. Nós caímos aqui e ficamos correndo sem saber como sair daqui, presos aqui, e vivendo todas as ilusões, todas as loucuras de um país, de uma Alice no País das Maravilhas. Então, quando Alice encontra o gato e pergunta ao gato, para onde essa estrada vai? E o gato pergunta a ela, para onde você quer ir? E Alice diz, eu não sei, eu estou perdida. E o gato ri e diz, para aquele que está perdido, qualquer caminho serve. Então, para aquele que está perdido, não importa o caminho, porque nenhum caminho vai levar a lugar nenhum. Se eu estou perdido, por mais lindo que seja o caminho, ele não vai me levar aonde eu preciso ir ou onde eu preciso estar, porque eu estou perdido, né? E o que nós constatamos é uma humanidade de seres perdidos,
que correm de um lado para o outro, mas não têm a mínima noção de onde precisam estar ou do que precisam de fato realizar. Se algo foi perdido dentro de casa, é inútil, é um esforço improdutivo ficar procurando fora. Aí nós retomamos aquela bela história, né, da mestra Sufi, né, que perde uma agulha dentro de casa e se coloca a procurar a agulha fora de casa. E todos aqueles que estavam procurando, vendo Rábia, Rábia é a mestra Sufi, vendo Rábia procurar a agulha fora de casa, se juntam a ela no esforço de procurar. E lá no fim da tarde, quando todos estão exaustos de procurar, alguém pergunta a Rábia: mas Rábia, você tem certeza que perdeu a sua agulha aqui no jardim, fora da casa? Porque nós já procuramos exaustivamente em todos os lugares. E ela olha para o indagador e diz: claro que não. Claro que eu não perdi aqui. Eu perdi a agulha lá dentro de casa. Ora, se você perdeu a agulha fora de casa, por que você está procurando aqui fora? Você nunca vai achar agulha aqui fora se você perdeu dentro da casa. E Rábia olha para aquele interlocutor e diz: e por que que você se espanta com isso? Se todos vocês têm feito isso o tempo todo, procurando fora aquilo que foi perdido dentro. E nós estamos fazendo isso. É por isso que nós corremos tanto. É por isso que nós temos essa mente hiperacelerada. Por isso que nós ficamos nesse movimento frenético, nos apegando a conquistas ilusórias, a realizações ilusórias, porque nós estamos procurando fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. Incluso aí a própria felicidade. Então, o Bhagavan diz: abandone os esforços inúteis, porque o esforço inútil só gera cansaço. Aliás, a realização do ser não requer sequer esforço. Por quê? Porque você só necessita se esforçar para realizar aquilo que você não tem, para conquistar algo que não está aqui. Eu, para construir uma casa, eu preciso de esforço, por quê? Porque a casa não está pronta, a casa não existe concretamente. Eu preciso de ir tijolo a tijolo, sobrepondo tijolo, assentando tijolo, para depois colocar o telhado, fazer todo o processo de acabamento, ou seja, exige esforço. Por quê? Porque a casa não pré-existe, ela precisa ser construída. Então, tudo aquilo que precisa ser construído requer esforço. Mas o ser não precisa ser construído. O ser já está pronto. Ele é o que é e está aqui. Então, o movimento é apenas aquele de constatar, de vivenciar aquilo que já está desde sempre para sempre naquilo que somos. Então, a realização do ser não requer sequer esforço, não requer sequer caminhos, porque caminhos sempre trazem a noção de sair de um lugar para chegar em outro lugar que se quer estar, mas que não é aqui. E o ser não é algo distante. O ser é algo próximo, tão próximo, porque está em nós mesmos.
É disso que Samana Jesus fala quando diz que o reino está próximo. Essa proximidade é geográfica, não é temporal. É porque o ser está aqui, não há nada mais próximo. E Bhagavan nos traz uma constatação que é lapidarmente verdadeira. Não se pode acessar o ser arrombando portas. Ou seja, todo aquele que quer ganhar o céu pelo grito, ou quer entrar na condição espiritual pela força, não logra êxito. De fato, não se acessa o ser arrombando portas. Você não pode arrombar portas que sempre estiveram abertas. Você só arromba portas que estão trancadas, que estão com ferrolhos rigidamente fechadas. Mas o ser é o próprio espaço do seu pertencimento. Não há portas para o ser. Não há nada a ser arrombado. Você precisa arrombar, talvez, portas para adentrar ao mundo. Ou seja, não para acessar o ser, mas para se distanciar do ser, para sair do ser. E aí você precisa de esforço hercúleo para quebrar portas, arrombar portas que te dão acesso a certas realidades no mundo concreto material. Ali sim exige esforço e às vezes os mais fortes, os mais poderosos é que conquistam esses bens materiais ou esses valores materiais. Então a luta fora é uma luta do mais forte, mas a luta dentro da autoconquista não é a luta do mais forte, é a luta do mais sábio, é a luta do mais sereno, é a luta do mais pacífico, é a luta daquele que não lida ou não transita pela força, aquele que constata que aquilo que busca sempre esteve ali e que não precisa realmente arrombar portas. E vejam que quanto mais distante se está da verdadeira busca ou da compreensão do que é o ser e como acessá-lo, mais ruidoso se torna esse processo. Tem pessoas gritando para ser ouvidas por Deus, como se Deus fosse surdo, né? Que fazem orações estrondosas, que estão o tempo todo gritando, o tempo todo querendo forçar, ou seja, colocar os outros no caminho pela força, pela coerção, pela imposição do medo, pela tirania de pressupostas verdades, ou até mesmo criando essa ideia de um Deus punitivo que impõe uma conduta que, se não seguida, aquele que não segue está sujeito a sanções, a castigos, e talvez o mais terrível dos castigos, o castigo eterno no fogo do inferno. Isso é querer arrombar portas.
Esse não é o caminho verdadeiro. O ser não é acessado por essa virulência, por essa condição belicosa. Observem como a mente é belicosa, como a mente está o tempo todo propondo batalhas, articulando guerras. Ela está o tempo todo gerando conflitos, o tempo todo. Então, obviamente, que a mente não é um instrumento ideal para se acessar o ser. Porque a mente vai querer entrar arrombando portas, forçando uma passagem. Então é preciso ir além da mente. É preciso estar naquele lugar de silêncio, na consciência ampla e pura. E neste lugar, nessa condição, se alguma porta houver, nós simplesmente passamos pela porta. A porta não se faz um obstáculo. Mas, infelizmente, a maioria dos homens, em suas propostas de religião, ainda querem conquistar o reino pela espada, pela força, pelo poder. É, querem entrar chutando as portas. E se você, esse é um outro ponto relevante, se você também não sabe onde está a porta, ou seja, qual é o lugar de acesso, muitas portas fictícias e reais podem aparecer. E por mais que você, com a sua força, arrombe essas portas, você não vai chegar ou não vai entrar no espaço onde você deveria entrar. São portas que dão acesso ao nada. São portas realmente ilusórias, ficcionais, criadas pela própria ilusão mental. Como, por exemplo, o próprio céu, como as pessoas entendem esse lugar após o desencarne, em que vai ter uma felicidade eterna, esse lugar de ociosidade, de contemplação vazia. Né? Isso é uma porta fictícia. Então, as pessoas estão se esforçando para algo que é apenas um construto ideológico. Então, quantas portas dão acesso apenas a construtos ideológicos que não são reais, que são apenas crenças? É óbvio que se você bate na porta errada, da casa errada, você vai ser atendido pela pessoa errada e vai ter acesso a algo que não é realmente onde você deveria se hospedar. Então, nós deveríamos refrear tanto impulso, tanto procurar inútil, tanto andar sem rumo,
que só gera cansaço, e realmente tentar silenciar para perceber onde está a verdade, onde está a verdadeira porta. Aquela que Sananda Jesus diz que ele é: eu sou a porta. Que porta é essa? Onde ela está? Quem é este eu sou que Jesus identifica como a porta? Porque essa porta é o eu sou. Por isso ele diz: eu sou é a porta. Senão, obviamente que nós vamos apenas nos desgastar, cansar, correr, sem chegar a lugar algum. Gratidão, Shiva Shambhu.